Bem-vindo, você que está assistindo o Festival Tesouros do Japão. Essa é a 5ª edição do festival e este ano estamos com a versão online. Eu sou Alessandra Scangarelli, jornalista, especialista em política internacional e estudos de mídia. Sou editora-chefe da revista Interpelas, um site que analisa o impacto da cultura e da mídia nas relações internacionais. Também faço parte de um grupo de pesquisadores que estuda mídia e cultura asiática contemporânea, o Mídia Ásia, da Universidade Federal Fluminense. Eu estou aqui hoje a convite da curadora Ana Brits para mediar o talk show Cultura Pop. Vamos falar sobre a importância do universo pop para o Japão. Para isso, convidamos 3 especialistas que vão falar sobre isso conosco hoje. Nesse primeiro momento do nosso talk show, eles vão se apresentar, eu vou dar esse espaço para eles falarem um pouquinho da trajetória deles, né? E começamos com o Matheus Nascimento, que é historiador e pesquisador em Japão e Ásia. Bem-vindo, Matheus. Obrigada por aceitar esse convite. Conta para nós um pouquinho sobre a sua trajetória. Obrigado, Alessandra. Obrigado a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Eu sou Matheus Nascimento, pesquisadora pela Universidade Federal Fluminense, e hoje nós vamos ter uma boa conversa sobre cultura pop. Eu estudei a história do Japão e hoje estou estudando o impacto da cultura pop no imaginário de juventude. Obrigada, Matheus. Eu agora passo a palavra para Maiara Araújo, doutoranda em comunicação pela Universidade Federal Fluminense. Bem-vinda, Maiara. Obrigada por aceitar esse convite. Bom, obrigada, Alessandra. Obrigada a todo mundo. Boa noite a todos. Eu sou Maiara Araújo, como a Alessandra falou, doutoranda em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, pesquisadora vinculada ao Mídia Ásia. E, enfim, ao longo do meu mestrado, eu vim trabalhando com o Japão numa perspectiva de cultura pop e televisão. Valeu, obrigada, Maiara. E agora, Yasmin Secron. Tudo bem, Yasmin? Bem-vinda. Ela que é jornalista e produtora de conteúdo. Conta para nós um pouquinho até sobre o seu canal de podcast. Obrigada. Primeiramente, boa noite a todos. É uma honra, falo por mim, por todos do Clube do Lamen, estar presente aqui ao lado de pessoas tão importantes e queridas, né? Enfim, eu sou jornalista e produtora de conteúdo, tenho um podcast chamado Clube do Lamen, que justamente visa, né, ligar o que o Matheus e a Maiara fazem, que é pensar, pesquisar e produzir conhecimento para o público. Então, a gente pega o que eles fazem, transforma numa linguagem mais acessível e conversa com o público através, é claro, de análise das narrativas das mídias leste asiáticas. Aí anime, K-pop, drama, enfim, todas essas mídias, que é o que vamos falar aqui hoje. Então, nós vamos começar, né, o nosso debate aqui com uma primeira pergunta, uma pergunta base de introdução, né? O que a gente entende por cultura pop japonesa? E eu convido aí a Maiara para falar sobre isso, começar falando. Antes de conceituar, né, a cultura pop japonesa, é ideal a gente ter em mente o que é cultura pop. A gente pode entender a cultura pop através da lente de uma cultura industrial e comercial inserida na lógica do mercado, né? Então, existe uma falsa dualidade ainda hoje muito presente entre a ideia de uma cultura erudita, que não dialogaria com a ideia de uma cultura mainstream, que é feita pensando, né, uma audiência ampla e massiva. Na minha perspectiva, essa dualidade é uma falácia, né? A cultura pop, ela é muito importante para nos inserir dentro do mundo, para nos ajudar a se entender como indivíduo dentro desse mundo. E a cultura pop japonesa é a mesma coisa, né? A mesma lógica de uma cultura produzida por uma indústria, que visa atingir um público amplo, com as especificidades culturais do Japão, no caso. Então, quando a gente vai falar
por exemplo, dentro da lógica do anime, que seria o principal representante do pop japonês hoje, a gente trabalha com categorias de gêneros específicas, como o shonen, que é para o público masculino jovem, o shoujo, que é para o público feminino jovem também. Enfim, vem uma série de categorias atreladas a esses produtos midiáticos. Outros representantes do pop japonês que a gente poderia citar são os mangás, as histórias em quadrinhos, que também são muito conhecidas no Brasil. Por que não os reality shows, que estão cada vez mais em vigor em plataformas de streaming, como a Netflix e a Amazon Prime. Os dramas de TV, os famosos doramas, que normalmente são conhecidos a partir da Coreia, mas é um formato televisivo desenvolvido no Japão originalmente. Enfim, a ideia do cosplay também poderia estar vinculada à ideia da cultura pop, né? As pessoas se fantasiarem de seus personagens favoritos. Enfim, eu acho que, para ser sucinto, isso aborda, né, os principais elementos da cultura pop japonesa. E você, Matheus, teria alguma coisa a acrescentar? Eu sempre penso que tem a ver com essa cultura do personagem, né? Quando a gente vai pensar aí o caso da cultura pop japonesa, a gente sempre remete ao Pikachu, né? A outros ícones aí, pelo menos dos anos 90, dos anos 80, que foram chegando no Brasil e tomando o espaço da televisão brasileira, o espaço do universo digital, criando todo um circuito, né, em que pessoas consomem, lidam com aquilo, distribuem, legendam, enfim, como forma de conhecer um pouco mais da cultura através dos produtos midiáticos. Então, eu sempre fico pensando nesse pop muito atrelado a isso, né, da cultura do personagem, como que uma geração inteira foi impactada por uma série de produtos, basicamente da televisão, que, como a Mari falou, agora são abertos aí para reality show, streaming, música, enfim, cosplay, por aí a gente vai, né? Yasmin, o que mais você teria para nos dizer com relação... Você que trabalha com isso todo dia. Eu acho que o Matheus e a Mayara falaram brilhantemente. Tenho muito pouco a acrescentar. Eu concordo plenamente com a fala da Mayara em relação a essa dualidade, né, de o que é cultura, né, e por que a cultura pop não é vista também como importante, quando tudo, na verdade, é cultura, né? Você tem espaços aí para dialogar com divergentes, né? Com várias pessoas, na verdade. Então, a cultura pop japonesa, além do que eles falaram, é uma porta de entrada para você ir além, né? Você não só gosta e consome aquilo por uma questão de gênero, por uma questão de nicho, porque se viu identificado com a narrativa, e a gente fala da história, mas também conhecer o idioma, conhecer o país, turismo, culinária, e todo o que comporta aquela mídia, né? Tudo que você começa a conhecer a partir daquela mídia. Então, a cultura pop é muito importante para isso. E acho que tudo que eles falaram é brilhante. Assim, eu só queria acrescentar esse ponto, o quanto que a cultura pop leva além de entretenimento e informação. Obrigada, Yasmin. E eu vou aproveitar o que ela falou e já introduzir a nossa segunda pergunta, pergunta base, né? Como é que essa cultura, esse pop japonês se apresenta no Brasil? Eu vou pedir para o Matheus iniciar agora, se ele puder, por favor. Eu penso, primeiro na apresentação, vamos pensar em história, né? Eu considero aqui um começo dos anos 70, tokusatsu, aquela cultura ali dos canais televisivos mais, digamos assim, que foram dando abertura para ter programação, tanto os próprios tokusatsu, que são com pessoas, né, quanto mais posteriormente a Manchete, aí já estou falando de 80, 90, com os animes e tal, e paralelo a isso, pensando agora, esse lugar do pop agora, né, o universo digital e uma série de pessoas que têm trabalhado com distribuição, né? Legendagem, seja informal, seja formal, seja reconhecida, seja não seja reconhecida, trabalhando com essa divulgação dos materiais. Eu acho que ela se apresenta desta forma, impactando um grupo que gosta de uma determinada narrativa, como a Yasmin falou,
e a partir dessa narrativa ele vai chegando no autor, e no autor no diretor, e no diretor num grupo, e no gênero, todos os materiais daquele gênero, né? Yasmin, justamente, você estava mais ou menos falando sobre isso, né? Pode continuar a dar mais um pouquinho sobre essa questão? O Matheus lembrou, eu sou cria dessa época do Tokusatsu e depois da Manchete, sou velhinha, não para assim, né? Mas sou velhinha. Então, eu queria acrescentar, Matheus, eu não sei se você vai concordar comigo, mas a importância da dublagem para a cultura pop chegar e alcançar o Brasil, assim, o público brasileiro. Acho que nesse início, além do Tokusatsu, a dublagem foi extremamente importante para que a gente conseguisse não só nos identificar, mas conhecer algo que até então era desconhecido mesmo, era diferente, né? Então, poxa, que legal, é algo que não existe no Brasil e é tão bom quanto outras produções. Então, isso abriu muitas portas. A dublagem, na minha opinião, foi muito importante. Hoje, eu acredito que com a Web 2.0, né, e a gente fala de todas as mídias digitais, as plataformas de streaming, como a Mayara falou, são os meios mais importantes de produção, divulgação e tudo mais. E como já temos um nicho solidificado, né, já temos um público, todo o trabalho que as empresas hoje em dia fazem também para licenciar, né? Antigamente tínhamos poucas editoras, hoje temos muitas editoras para trazer mangás para o Brasil e mangás oficiais. Nós temos plataformas de stream, tem uma que era só japonesa, que está chegando no Brasil, vai chegar no Brasil agora no final do ano. Temos uma outra que já vem com esse serviço pago, lógico, por assinatura, mas hoje os campos, eles são maiores. O que antes a gente partia para a ilegalidade, porque era muito difícil a gente ter acesso a esses produtos, hoje não, hoje a gente já tem um campo bem mais amplo para consumi-la. Então, acredito que não tenho muito a acrescentar, acho que a Mayara, nesse ponto, pode falar bem mais. Mayara, por favor. Bom, só fazendo um adendo ao que eles falaram, né? Eles falaram bem bastante sobre essa inserção no Brasil. Só vou voltar um pouco mais atrás na história, né? Eu acho interessante linkar que o Brasil é uma das maiores, se não a maior colônia de imigrantes japoneses do mundo. Então, o nosso relacionamento com o pop japonês, ele precede o relacionamento dos Estados Unidos, por exemplo, com o pop japonês, né? Na década de 60, 50, a gente já tinha alguns desses produtos midiáticos circulando no Brasil dentro das comunidades. Um drama interessante sobre isso é o Oshin, que é um dorama, é um dos doramas japoneses, né, mais famosos que existem até hoje, e que narra, né, a história de uma menina ao longo da vida inteira dela, e isso foi transmitido aqui no Brasil, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes. Então, é interessante pensar que antes mesmo da gente ter uma inserção do anime dentro de redes de televisão público e privadas, como foi a Manchete ou o Cartoon Network, a gente já tinha esse contato mais íntimo. E fazendo um adendo, né, à fala da Yasmin, eu também acredito que hoje as plataformas de streaming são extremamente importantes para a consolidação do pop japonês, a manutenção, na verdade, né? Consolidado ele já mas é interessante pontuar também que, se a gente pegar o caso da Netflix, a gente valida muito a produção do fã, né? Da ilegalidade, do trabalho amador, sem fins lucrativos. É importante colocar isso expresso também, né? Que as pessoas ainda legendam por afeto e não por retorno financeiro. E, enfim, quando a Netflix chegou no Brasil, um dos medidores para criar o catálogo falado pela própria Netflix foi o mercado de fansubers, né? Da galera que legenda e distribui esse conteúdo na internet. Então, para pensar hoje essa difusão do pop japonês em diversas caras que ele vai ter no Brasil, eu diria que o papel do fã ele foi fundamental para consolidar e a gente poder chegar onde a gente chegou hoje. Eu queria fazer um comentário, aproveitando a fala, bem rápido, né? Aproveitando a fala da Mayara, que ela
citou essa questão da colônia japonesa, né, da vinda dos imigrantes e tudo mais, e é uma coisa bem curiosa, né, um fato bem curioso, que há muito tempo, como eu já sou um pouquinho mais velha, a gente trocava DVDs com pessoas da colônia, assim, quem tinha proximidade, né, porque a colônia era muito fechada ainda. E aí eu falo de fechada, não tinha tanto acesso, até por causa da língua. E não era CD não, tá, gente? Era VHS. O VHS era em japonês, não tinha legenda. Então você assistia mesmo sem entender absolutamente nada. Então o que ela falou sobre esse contato com a própria comunidade, no caso com as colônias japonesas, foram fundamentais, acho que, para essa abertura, né? E aí vem o papel do fã, porque o fã pegava o VHS e legendava, né? Então, a gente tinha esse acesso na ilegalidade e, posteriormente, a TV, que a gente sabe a importância dos canais abertos, né, da TV aberta, e conseguiu, acho que, erradicar, né, a gente alcançar um público que não estava tão perto, assim, das colônias, né? Porque eu lembro que, conversando com amigos, eu fui uma das poucas que tive, né? Nem todo otaku, digamos assim, teve essa oportunidade de assistir a mídia, ao anime ou o dorama, no caso, o drama japonês, original mesmo, né? Sem legenda, ou enfim. Eu vou aproveitar, já que vocês estão nessa linha, né? Uma pergunta mais específica, eu sei que já tratamos sobre isso, Matheus, mas um pouco mais sobre o engajamento dos fãs otakus e tal, para a realidade brasileira, né, em contato com a cultura pop japonesa. O que mais você pode dizer? Mudou de até então, né? O que mais podemos falar? Achei interessante esse ponto da Yasmin pelo seguinte: eu não fazia parte desse universo ligado à colônia. Vocês podem ver aqui, né? Então, eu estou aqui falando do Rio de Janeiro, alguém que nasceu em 93, já revelei a idade aqui, né? Mas fazer o quê? Então, a gente tinha acesso a esses materiais também pela via do VHS, né? E o objetivo realmente era assistir aquilo para compartilhar, talvez com os fãs, com os amigos que a gente conhecia nos eventos, que ainda eram muito poucos, mas isso pensando finais de 90, entrando em 2000, eu percebo que, talvez por conta do aumento, as pessoas foram utilizando esse consumo de outras formas. Então, esses materiais foram impactando o consumidor, né? No sentido de, meu Deus, eu estou assistindo Rurouni Kenshin, Samurai X, para quem não conhece, e do nada eu estou aprendendo história do Japão. Então, além de ser, na história do Japão e da Ásia, ser uma ausência nos nossos currículos, de certa forma o pop japonês ele se apresentou com esse uso. A gente consegue assistir aquilo, aprender com aquilo e mobilizar aquele conhecimento para alguma coisa. E isso acaba afetando o engajamento do fã como um todo. Por quê? Ele vai assistir, vai querer trocar. E aí ele vai querer trocar informações. E aí ele vai querer se encontrar. E ele vai querer criar grupos. E aí a gente vai chegando nos eventos, vai chegando naquele conceito da cultura otaku, no cosplay, né? Então, eu observo que essa presença do pop, ela acabou iniciando com objetivo comercial, como a Mari falou. Mas agora o fã consegue mobilizar aquilo de outras formas. E, para mim, a principal é produção de conhecimento e sociabilidade. Então, a gente se relaciona com outras pessoas a partir do consumo do anime, do mangá, da série agora, né? Do dorama, da música. E a gente acaba influenciando outras pessoas e a nós mesmos nesse consumo, né? Pelo menos eu percebo que esse seria um principal impacto. E como que o fã se mostra hoje? Ele ainda se mostra dessa forma. Porque quando a gente observa que no espaço digital ele vai produzir conteúdo sobre aquilo, nós temos milhares de youtubers que se dedicam a fazer resenha de anime ainda, mesmo que pareça que o anime tenha perdido aí um pouco da presença, não é isso? Parece que perdeu, não perdeu. A gente vê que existe um grupo de pessoas que ainda se dedica a trabalhar com isso. Então, hoje, também há trabalho. E aí, mais uma vez, movimenta grupos de pessoas em torno, né? Então, o principal impacto é esse da produção de conhecimento no consumidor e, justamente, as pessoas voltam a se relacionar um pouco mais, né?
Acho até que se o Mário quiser completar, a gente pode pensar Pokémon GO. E como que lá o Ibirapuera, de repente, todo mundo começou a voltar a ir para a rua para jogar Pokémon GO. Né? Porque aquele personagem estava no imaginário de gente de 20 a 30 anos que baixou o aplicativo e decidiu jogar na rua, né? Yasmin, eu quero chamar você agora, porque justamente estamos, né, nessa linha eu tenho essa pergunta para você também, né? Como a cultura pop pode promover mais o interesse dos brasileiros em conhecer o Japão, né? Sei que já falamos, eu queria que você também acrescentasse outras coisas aqui, que você trabalha com isso. É interessante o Matheus falar, porque as obras, né, dependendo do gênero, e a gente pode falar de romance, a gente pode falar de Belle, a gente fala de shounen, tem vários gêneros dentro da cultura pop, aí a gente também tem os doramas também tem gêneros, romance, suspense, não sei o que, né, drama, terror e tudo mais. E dentro desses gêneros tem uma narrativa, né, tem a história. E a história é o quê? Vários elementos culturais presentes, né, e que você pode pegar essa mídia e se perguntar, nossa, mas por que aquilo ali acontece? Mas por que as pessoas agem dessa forma? Mas por que eles falam disso? Por que aqui é tão diferente? Essa comida vem da onde? Então, tudo isso, quando nós, telespectadores, assistimos ou lemos, né, que no caso o mangá, nós nos perguntamos, e o Matheus citou Samurai X, vou falar Samurai X, que é o mais popular, e conta justamente o samurai, o que é o Ronin? Mas por que ele passa por essa transição? O que aconteceu na história do Japão que ele não pode mais lutar? Por que ele não pode empenhar uma espada? O que aconteceu? Então, isso faz com que a pessoa que está lendo ou assistindo se pergunte e tenha curiosidade para buscar. E o interessante dessas obras é isso, é que a gente acaba abrindo uma porta para uma história que falta no currículo escolar, que a gente não tem Ásia, e se tem é muito pouquinho, é para falar um fato muito específico, tipo a Revolução Cultural Chinesa, né, e mesmo assim é bem en passant, né, a gente não estuda direito o que acontece. Então, as obras pop, a cultura pop japonesa vem para isso, acho que para quebrar alguns estereótipos, principalmente, né, e mostrar que a Ásia é muito além do que vemos na escola e do que, teoricamente, conhecemos de boca a boca. Então, as pessoas procuram sim, e eu falo, talvez por experiência, com o podcast, né, como a gente tem esse objetivo de pegar o que a academia está discutindo, o que a academia produz de ciência, trazer essa reflexão para que as pessoas nos acompanhem. Eu vejo, por exemplo, esse último podcast que gravamos, que é de A Besta, é uma obra da editora New Pop, que conta o início da história do samurai Miyamoto Musashi. Aí ele fala sobre a Batalha de Sekigahara, por exemplo. E a gente fez um podcast só sobre a Batalha de Sekigahara. Foi um dos podcasts mais ouvidos até agora. Então, a gente pegou desde o porquê como que aconteceu, a gente foi lá desde Oda Nobunaga, quem foi Oda Nobunaga, como que Oda Nobunaga começou esse projeto de unificação do Japão, o que foi o projeto de unificação do Japão. Então, tudo isso, as pessoas ficaram, nossa, caramba, tá tudo isso numa obra, mas numa obra só, e essa é a questão. Se a gente tiver um olhar um pouco menos preconceituoso e souber trabalhar a mídia, no caso a cultura pop, da maneira um pouquinho mais contato, acho que com amor e com carinho, a gente consegue fazer muito mais, né? Então, acho que essa é a questão. E eu vou aproveitar o que a Yasmin falou, porque vai no caminho do que eu vou perguntar agora para a Mayara, né? Mayara, como o Japão usa dessa sua cultura pop para se projetar no mundo, né? Bom, o Japão ele é um caso muito interessante de relacionamento com cultura pop, porque a cultura pop ela faz sucesso em outros países antes disso ser uma estratégia do governo japonês, né? A campanha Cool Japan, aqui no Brasil algumas pessoas vão chamar de Japão Mania, ela acontece
de forma oficial como estratégia de Estado a partir de 2005. Mas a minha geração dos anos 90 já estava vivendo a febre do Pokémon muito antes do Japão se dar conta do quão enorme a cultura pop dele tinha se tornado, né? Uma vez que se repara que a cultura pop se torna um motor econômico, um motor para atrair simpatia para o Japão, né, para atrair mais visitantes, como a Yasmin estava falando, mais pessoas interessadas em conhecer mais sobre o Japão, ou ir para o Japão, descobrir, né, esse Japão mais tátil, para além do Japão muito imaginado a partir do anime, que se torna o principal representante dessa campanha. Ele, enfim... o Japão ele puxa isso a partir de 2005 e começa a investir massivamente em promoção, principalmente de anime e de mangá. Hoje, eu já penso que, novamente, as plataformas de streaming elas se tornam um outro lugar que não necessariamente vai ter incentivo do Estado, mas que também vai ajudar a promover essa cultura pop, né? Para além do anime e do mangá, eu penso hoje que o Japão ele tem muito a aproveitar ainda em relação aos seus outros produtos midiáticos, como a literatura, por exemplo. A literatura ela é muito pouco falada numa perspectiva brasileira, numa perspectiva do pop, né? A gente entende alguns autores japoneses, mas a gente não aproxima eles da indústria do pop. Por que não aproximar do pop? Por que não aproximar o fã, sei lá, do Haruki Murakami, por exemplo? Geralmente são públicos distintos, mas poderiam ser o mesmo. E quando chega aqui no Brasil, é interessante a gente pensar, complementando muito também do que a Yasmin falou anteriormente, que o consumo do pop japonês, não só no Brasil, mas no mundo, ele se dá de forma muito linkada um com o outro. Então, como a indústria ela é muito ligada a uma outra, um mangá vira um anime que vira um dorama, o fã, ele também cria a cultura de conhecer a indústria como um todo. Então, enfim, o fã ele chega e vê Sailor Moon na televisão nos anos 90. A partir disso, ele descobre que existe um live action, né, com as pessoas ensinando Sailor Moon. A partir disso, ele conhece as músicas, e aí descobre que o cantor que canta a música do anime, ele também atua em um outro dorama. Então, as coisas vão se direcionando uma para as outras. E, do meu ponto de vista, isso, quando existe, né, a possibilidade, também termina muito numa lógica de turismo, de você conhecer o Japão para além da ideia do pop. Mas, até porque a campanha com o Japan ela é centrada e lida principalmente através do pop, mas ela também alavanca outros elementos, como a gastronomia japonesa, que é muito além do sushi. A gente pensa em sushi, majoritariamente, mas fazendo propaganda, temos o Clube do Lamen. Nós temos, enfim, temos kare, que é o curry japonês, que é maravilhoso. Enfim, além da gastronomia, também tem a indústria da moda. Não só a moda pop de Harajuku, né, da moda urbana jovem, mas a estética do vestimenta tradicional, com os kimonos e yukatas. Também poderia pensar, né, na ideia do turismo. O turismo também é um fator de conhecimento de história, por exemplo. Então, a história também está imbricada na lógica do pop. Enfim, o consumo do pop japonês ele traz um grande potencial para se conhecer o Japão, não só além do pop, mas conhecer as várias faces do Japão, né? Tóquio é muito diferente de Kyoto, mas geralmente a gente tende a entender o Japão como uma coisa só e não como uma multiplicidade dentro de um país que pode ser pequeno, mas é muito diverso. Então, a gente já está chegando ao final, né, desse nosso talk show, e eu queria deixar um espacinho para vocês fazerem considerações finais. Nayara, você pode começar? Bom, novamente eu vou agradecer a oportunidade de falar aqui. O Tesouros do Japão, ele é um evento muito interessante e é a segunda vez que abre espaço para gente do Midiásia, e é incrível poder falar um pouco com um público que normalmente não é o nosso, né, que a gente fica preso dentro dos muros da universidade e acaba não dialogando tanto com a sociedade quanto a gente gostaria. Então, fica o meu profundo agradecimento. E para sintetizar a ideia,
acredito que é interessante a gente não ter preconceito contra a ideia de cultura pop, não ter preconceito contra a Ásia, estar aberto a conhecer a Ásia, estar aberto a conhecer o Japão e tentar entender não só o Japão enquanto um país, né, mas como um país que também faz parte do nosso, através das comunidades, dos legados culturais que aqui ficam para a gente, com o diálogo que a gente pode ter com o Japão, o quanto a gente pode aprender com eles e eles com a gente. Yasmin, você, por favor. Eu vou seguir um pouco a lógica da Mayara. Queria agradecer mais uma vez a participação, o convite, na verdade, né? E pegar um pouquinho o gancho que ela falou sobre olharmos e entendermos a Ásia, mas também sabermos olhar e entender a Ásia sem orientalismos, que eu acho que é o ponto que eu queria deixar, porque nós temos uma visão muito eurocentrada das coisas. O que significa isso? Com muitas influências desse eixo Estados Unidos e Europa, e que acaba nos tornando um pouquinho cegos para certas coisas, né? Então, é muito importante que quando consumamos algum conteúdo de outra cultura, que a gente entenda que existe uma história, existe uma política, existe uma sociedade, existem tradições e existem conflitos, tem um porquê daquela sociedade ser assim, tem um porquê daquela história ser contada daquela forma. Saber ir atrás disso e olhar, entendê-la, faz parte da cultura pop também. A cultura pop não é só você jogar lá e achar que é tudo muito bonitinho, consumir, você dá a sua análise e a sua interpretação do jeito que você quiser. A gente também precisa ter um pouco de respeito e entender que somos influenciados a ver coisas e a entender, né, certas obras. No mais, fico extremamente feliz pela cultura, tanto pop coreana, pop japonesa, a própria China também, né, tá chegando aí com bastante influência, com algumas obras. Então, é isso, sem dualismo, sem preconceito, cultura pop também é cultura, e é isso. Muito obrigada. Obrigada, Matheus. Bom, depois de falas assim tão impactantes e provocadoras, fica difícil a gente seguir, mas eu quero também fazer esse agradecimento aqui ao festival, às minhas colegas, e dizer o seguinte para você que está aí nos assistindo, especialmente você que às vezes é um consumidor de cultura pop e talvez não saiba que é possível estudar isso, né? É possível. Vamos lá, vamos junto. Transforma o seu gosto no objeto de pesquisa, de trabalho, né, que é uma possibilidade muito grande. E dizer o seguinte, de uma maneira geral, para todos que estão aqui nos assistindo, a Ásia já chegou. O Japão já chegou aqui desde pelo menos 1908, mas a Ásia já chegou. Então, fica aqui o nosso convite para a gente pensar, como Yasmin falou, mais essa Ásia, mais os contatos que temos nós mesmos, brasileiros, com essa Ásia, e aprendermos também daquilo que ela tem a nos ensinar, sem as lentes europeias e norte-americanas, digamos assim, nos ditando como fazer, né? E aqui fica o meu como fã, né? Meu convite para que a gente possa continuar essa discussão sobre cultura pop, não só aqui no festival, mas nos nossos ambientes, lá no Mídia Ásia, no Centro de Estudos Asiáticos, na Casa do Lamen, e por aí a gente vai. Muito obrigado. Com essas falas dos nossos 3 convidados especialistas, né, no assunto, que trabalham também com Japão e cultura pop japonesa, eu vou me despedindo daqui. Quero agradecer o Matheus Nascimento, historiador e pesquisador em Japão e Ásia. Quero agradecer a Mayara Araújo, que agora está fazendo doutorado em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, e a Yasmin, muito obrigada, Yasmin Secron, que é jornalista, né, e produtora de conteúdo. Então, da Clube do Lamen, que tem muito conteúdo para vocês apreciarem aí sobre Japão e outros países da Ásia, né, da Ásia do Leste, principalmente. E eu quero agradecer a Ana Brits, tá, a curadora Ana Brits e toda a equipe do Festival Tesouros do Japão, que tornaram possível a nossa participação, né, hoje,
E quero agradecer especialmente você que nos acompanhou aqui até esse momento. Eu sou a Alessandra Scangarelli, jornalista, especialista em política internacional, editora-chefe da revista Intertelas e pesquisadora também do Mídia Ásia. Até uma próxima oportunidade.